estamos apresentando o Conexão 98, aqui pela 98 FM, tratando dessa questão, dessa epidemia do coronavírus. Eu estou recebendo neste exato momento a deputada Laura Serrano por telefone, né? Nesse momento está conosco aqui já na linha a deputada estadual Laura Serrano para falar das ações que estão sendo tomadas em nível de Parlamento Mineiro, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e até mesmo do governo do Estado de Minas Gerais, principalmente ações que possam ter reflexos aqui na nossa região no combate a essa epidemia do coronavírus. A deputada Laura Serrano está direto de Belo Horizonte, vai conversar ao vivo conosco aqui por telefone. Deputada, bom dia, obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado. Gostaria que a senhora falasse um pouco, né, da situação, o que a senhora tem percebido nos últimos dias diante dessa grave situação, dessa pandemia do coronavírus e principalmente das ações que estão sendo tomadas aqui no estado de Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, Vanilson. É sempre um prazer poder estar participando aqui do Conexão 98 em contato com os ouvintes de Teófilo Otoni. Bom, a gente tem implementado uma série de ações, na verdade, desde que foi decretado o estado de calamidade pública aqui em Minas Gerais. O foco do nosso gabinete, assim como o foco do governo do estado, tem sido para as ações de prevenção e combate à pandemia, da mesma forma que na Assembleia também foram adotadas várias medidas e o foco tem sido no sentido de atuar em relação à contenção da disseminação do novo coronavírus. Em relação ao meu mandato especificamente, a gente já teve uma série de ações, inclusive, que impactaram aí na região do Vale do Mucuri, região também do Vale do Jequitinhonha, principalmente Baixa Jequitinhonha, e tem alguns exemplos que eu posso citar, né? Um deles é justamente relacionado à questão da economia de mandato. Então, no primeiro ano de mandato, eu economizei quase 2,6 milhões de reais e esse dinheiro foi destinado pela Assembleia Legislativa para o devolvido para o Executivo e destinado para a Secretaria de Saúde. Então, é um recurso que vai fazer muita diferença, mostrando que vale a pena, sim, a gente usar o dinheiro público com responsabilidade, porque esses 2,6 milhões, eles podem ser investidos, por exemplo, na compra de mais de 40 mil pares de luvas, mais de 100 mil óculos de proteção, as máscaras também N95, que são tão importantes para poder proteger os profissionais da saúde e também evitar essa disseminação. Algumas outras ações também relacionadas a recursos. A Assembleia aprovou recentemente um projeto de lei de ações de enfrentamento à pandemia que permitiu que a gente fizesse o remanejamento de recursos de emendas parlamentares para uma ação específica de combate epidemiológico à pandemia. Então, eu fiz o remanejamento também de recursos, foi mais de 1,1 milhão de reais que a gente remanejou na FEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, também para a compra de EPIs para esses profissionais. Um outro ponto importante, e aí afeta principalmente os municípios, né? A gente fez a destinação de 2,2 milhões de reais para fundos municipais de saúde, para ser aplicado em sua maioria na atenção primária à saúde dos municípios, que é a linha de frente, né? A principal porta de entrada do SUS e é onde os pacientes potencialmente infectados pelo coronavírus vão receber o primeiro atendimento e vão gerar mais eficiência para o sistema de saúde, permitindo que assim a gente atenda mais pacientes e mais vidas sejam preservadas. Ô, deputada, houve também uma indicação de verba de custeio para hospitais, e aí a gente tem inclusive o Santa Rosália, que também foi contemplado nesse montante total aí de verba de custeio para hospitais. Foi feita a destinação também de micro-ônibus, ambulâncias, todos conforme critérios técnicos e finalmente uma ação muito importante que tem a ver com a questão da pandemia, mas que combate na verdade os seus efeitos, principalmente para as crianças e famílias de baixa renda, e que eu acredito que tem um impacto também muito importante para a região aí do Vale do Mucuri, que foi a destinação. Na verdade, assim, eu abri mão de fazer indicação de 3 milhões de reais em verbas de emenda parlamentar para que esse saldo pudesse permanecer nos cofres do Executivo e
dessa forma, esse saldo a mais pudesse ser enviado para o programa Bolsa Merenda e alimentar com esse recurso mais de 15 mil crianças que estejam abaixo da linha de pobreza. Então, desde o início, quando houve a suspensão das aulas na rede pública e estadual de ensino, na municipal também, uma das minhas maiores preocupações era justamente com a alimentação dessas crianças, porque além das crianças de baixa renda terem, às vezes, na escola a única alimentação do dia nutritiva, que vai, inclusive, colaborar para o seu desenvolvimento cognitivo, além da saúde da criança, obviamente, ainda existe o risco e o que a gente vinha vendo que estava acontecendo, que com a crise econômica gerada pelo isolamento social necessário, muitas das vezes o arrimo de família, o pai ou a mãe dessas crianças que trazia renda para casa era um autônomo que acabou perdendo o emprego com essa crise. Então, como fazer para alimentar bem nossas crianças de baixa renda, sendo que a escola está fechada e os pais estão perdendo os empregos, estão perdendo aquela pouca renda que tinha no caso dos autônomos. Então, logo no início, eu procurei a Secretaria de Educação, conversei diretamente com a Secretaria de Educação, Júlia Santana, procurei também a Secretaria de Desenvolvimento Social, conversei com a Elizabeth Jucá, e o que me foi passado é que o maior problema que se tinha nesse momento era a questão de recurso, porque o Estado não cobre o valor total das emendas, né? O valor total das merendas. Então, existe uma parte da merenda escolar que ela é coberta pelo governo federal. E aí, com isso, eles precisavam de recursos para poder fazer esse programa. E foi nesse momento, então, que eu falei, bom, se está faltando recurso no caixa do Estado, eu não vou fazer a indicação desses 3 milhões, para que esse recurso a mais possa ser direcionado, sim, para o Bolsa Merenda e alimentar essas crianças. Então, mais de 15 mil crianças abaixo da linha de pobreza, e eu acredito que com isso a gente acaba beneficiando muitas crianças da região do Vale do Mucuri também, Vale do Jequitinhonha. Essa foi uma ação importante. Então, falei aqui das ações de aplicação de recursos que a gente destinou, mas existe uma série de ações importantes no que tange também a interlocução com o Executivo, né? Por ser do Novo, do partido do governador, a gente tem realizado uma interação muito grande com a sociedade para receber sugestões, receber demandas, tudo que possa ser realizado em termos de interlocução com o Executivo, para que a gente possa diminuir aí os efeitos dessa pandemia e conter esse alastramento do vírus pelo nosso Estado. E foi através dessa interação com a sociedade que eu recebi, inclusive, uma solicitação do senhor José Balbino, que é vice-presidente da FIENG, presidente da FIENG regional do Vale do Jequitinhonha, falando sobre a necessidade de liberação, acho que de 12 respiradores, 12 ventiladores pulmonares, que eram objeto de um convênio lá em 2019 com o governo federal, mas que estava pendente a liberação pela Secretaria de Estado por uma questão lá de documentação. E aí, como a gente vê a necessidade e a emergência desses equipamentos hoje para a população, inclusive se a gente for avaliar em questão abaixo de Jequitinhonha, que já tinha esse convênio firmado e faltava essa liberação, a gente entrou em contato diretamente com o secretário adjunto de saúde, o senhor Marcelo Cabral, mostrando a necessidade da desburocratização desse processo no contexto emergencial de pandemia, e fico muito feliz de que esses respiradores foram liberados para o Hospital de Almenara. Como eu disse, foi uma ação mais no sentido de desburocratizar e de acelerar o processo do poder público, porque esses respiradores, na verdade, já tinham sido destinados em 2019 através de um convênio com o governo federal. Então, essas são algumas das ações. A gente tem mais uma série de ações, inclusive relacionadas ao legislativo. Só para citar um exemplo, eu apresentei um projeto de lei que foi, inclusive, já aprovado no contexto de um grande projeto com autoria de vários deputados na Assembleia de Minas, voltado para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, e esse projeto ele estabelece a necessidade de garantir hospedagem para os profissionais da saúde em hotéis. Por que isso? Na verdade, também foi uma sugestão que veio da sociedade, tanto pelo lado dos profissionais da saúde, quanto pelo lado da rede hoteleira, e
muitas vezes a gente se esquece toda essa necessidade que a gente tem da questão do isolamento social, do distanciamento social, e como que os médicos, enfermeiros, as pessoas que estão na linha de frente aí de atendimento aos pacientes fazem para poder proteger suas próprias famílias. Porque muitos deles têm idosos em casa, têm crianças em casa, então é muito complicado alguém que tem contato diariamente, constantemente com infectados pelo novo coronavírus, pela Covid-19, voltarem para casa mesmo com toda a proteção de EPIs. Então, os profissionais de saúde estão muito preocupados com isso, e a gente apresentou esse projeto que já foi aprovado, já virou lei, para poder garantir essa hospedagem para profissionais em hotéis. E para a rede hoteleira também é muito interessante, porque a gente recebeu solicitação da rede hoteleira pelo fato de também da questão do distanciamento social, de não haver aglomerações, eventos. A rede hoteleira da capital de Minas Gerais não está sendo utilizada praticamente, e isso gera uma preocupação muito grande, porque acaba culminando muitas vezes em demissões, em perda de empregos, porque os hotéis não estão conseguindo nem a renda de custeio para poder manter ali os próprios empregados, as pessoas que estão trabalhando nessa área no turismo. Ô, deputado. Foi uma demanda também dos hotéis. Então é um jogo assim de ganha-ganha, digamos assim, né? Bom tanto para os profissionais da saúde quanto para a rede hoteleira, porque aquece a economia. Eu gostaria, deputada, ontem nós tivemos aí, vamos até reproduzir daqui a pouco, uma entrevista com o governador Romeu Zema, concedida à Rádio Super em Belo Horizonte, em que ele cita as regiões Nordeste, Norte e Noroeste do estado como as mais preocupantes no que se refere à falta de equipamentos hospitalares, respiradores, para uma situação de epidemia do coronavírus. Só que eu fiz uma colocação ontem à tarde aqui, ao publicar essa matéria, e volto a fazê-la novamente. Esse problema da situação da saúde aqui em Teófilo Otoni, principalmente aqui na nossa região, ele não acontece de agora. Nós temos problemas aqui, não são por causa do coronavírus. Problemas aqui na estrutura de saúde acontecem há muitos anos, de pacientes terem que esperar 30 meses, ou 30 dias, 40 dias, melhor dizendo, 45 dias, numa UPA, unidade de pronto atendimento, onde não deveriam ficar 24 horas, porque não conseguem vagas em hospitais. Nós não temos leitos de UTIs, nós não temos os equipamentos necessários para oferecer uma saúde de melhor qualidade para a nossa população. Enquanto isso, o dinheiro da população rasgado, né, na obra do hospital regional, que está lá deteriorando, tudo apodrecendo, tudo acabando, tomado pelo mato, inclusive servindo de risco de proliferação de doença. Eu gostaria de saber da senhora, como deputada, como parlamentar, que inclusive foi votada aqui nessa região, o que pode ser feito junto ao governo do estado para que pensem na saúde pública aqui da nossa região, não somente nesses momentos de crise, de dificuldade, mas pensem no futuro, inclusive, porque as pessoas já estão sofrendo aqui, não é de hoje, não é por causa de coronavírus, é por causa das doenças comuns do dia a dia, com a dificuldade de leito em hospital, com a dificuldade de internação, com a dificuldade de exames que muitas vezes demoram anos para poder ser liberados pela rede pública. Então, nesse sentido, o que a senhora, como parlamentar, inclusive sendo do partido do governador, pode fazer para nos ajudar, para ajudar o povo de Teófilo Otoni, para ajudar o povo do Vale do Mucuri, que não aguenta mais sofrer com esse tipo de problema? Bom, Vanilson, primeiro que você tem toda a razão. Realmente não... É óbvio que é importante as ações que estão sendo realizadas nesse momento de pandemia, de emergência na saúde pública por causa da Covid-19, mas mais importante do que isso é os governos e os parlamentares focarem na reestruturação do sistema de saúde e em prover um serviço de maior qualidade para a população. Ontem, inclusive, até na minha declaração de voto, a gente tem continuado as votações em plenário remoto, né, de forma virtual. Eu mencionei justamente isso. Na verdade, o serviço público de saúde, o atendimento no SUS, o atendimento nos postos, nas UPAs, ele não é um serviço gratuito. Ele é um serviço que já foi pago pelo cidadão através dos impostos. Mesmo aqueles cidadãos que são isentos de imposto de renda, eles pagam impostos quando compram um saco de feijão, um saco de arroz. Então, é importante que, além das pessoas terem a consciência que esse serviço está sendo pago por elas, é importante que o poder público faça jus a isso e ofereça um serviço de qualidade.
No que tange a minha atuação como parlamentar, eu tenho plena consciência disso, tanto é que o meu foco de atuação é em um Estado que realize as ações que realmente importam para a população. Então, assim, eu acredito num Estado que esteja focado em saúde, educação e segurança. Acho que nenhum poder público, nenhum governo pode se dar o luxo de focar em outras ações quando ele não consegue oferecer saúde, educação e segurança de qualidade para o seu povo. Então, esse é um problema realmente que atinge muito, principalmente as regiões de menor IDH do Estado. Então, atinge o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha. Mas o que eu posso te dizer é que o governo Zema, por ser um governo liberal, o governo do Novo, tem essa mesma visão de que o foco do Estado tem que ser na atuação em saúde, educação e segurança. E que, inclusive, existe muita vontade política, sim, de colocar os hospitais regionais de pé e funcionando. Foi feita uma análise, um estudo pela Secretaria de Estado de Saúde, que mostra que para poder descongestionar, digamos assim, o sistema de saúde do Estado hoje, é fundamental que os hospitais regionais estejam realizando suas atividades. Então, hoje, infelizmente, pela situação como os cofres do Estado estão, é muito complicado ter um recurso para poder fazer as obras. Lembrando que muitas pessoas não sabem, mas o valor para poder se manter em andamento, em operação, um hospital regional por ano é o mesmo valor de construção. Então, não adianta também simplesmente a gente finalizar a obra. Precisa ter o recurso para manter esse hospital funcionando. Mas, assim, como eu disse, é prioridade do governo do Estado. A gente, como parlamentar também, no meu mandato, a gente está trabalhando muito com foco nisso. Então, vimos recentemente que houve o anúncio, né, da finalização das obras do Hospital Regional de Valadares. Eu entrei em contato com parlamentares a respeito disso, com o Executivo. O que acontece é que, no caso de Governador Valadares, o Rio Doce ele passa por dentro da cidade. E foi o Rio Doce que foi um rio muito atingido pelo desastre de Brumadinho. Então, o recurso para concluir as obras do hospital, na verdade, vieram de um adiantamento dessa indenização da Vale, o que não é a mesma situação, o mesmo contexto aí de Teófilo Otoni. Por isso a gente teria, um pouco mais difícil a questão de obtenção desses recursos, por exemplo, junto à Vale, já que não houve um impacto direto sentido pela tragédia de Brumadinho. Mas estamos em contato com demais parlamentares, com o governo, no sentido, e inclusive com algumas estratégias também de investimento privado, para que a gente possa fazer com que o Hospital Regional de Teófilo Otoni saia do papel. E é importante também uma ação conjunta e com os prefeitos para que seja possível também manter a atuação desse hospital, né, depois que ele seja construído. Então, esse é um dos nossos focos de mandato, pelo fato da gente focar em saúde. Mas eu acho que é bom esclarecer também alguns pontos, né, que o pessoal, eu recebi muitas demandas aí de Teófilo Otoni, do Vale do Mucuri, falando, mas se está saindo de Valadares, por que não de Teófilo Otoni? Então tem essa questão da indenização da Vale, que é um ponto importante também para ser ressaltado. Mas concordo com você e acho que justamente a gente precisa de governos, de parlamentares e de políticos que foquem na saúde, segurança e educação, que foquem seus esforços para poder gerar mudanças estruturais importantes para as regiões que têm o menor IDH, porque senão a gente vai continuar nessa situação. Agora, em relação ao dado que você deu sobre a questão dos equipamentos de saúde, e realmente Norte e Nordeste de Minas são regiões que estão mais defasadas em relação a essa questão de equipamentos necessários para o combate à pandemia, mas existe também um alento, por outro lado, que é claro que não justifica, a gente precisa que esses equipamentos vão para a região, igual foi o trabalho que eu fiz de articulação em relação aos ventiladores pulmonares de Almenara, mas o alento é de que as regiões que têm menos casos de infecção pelo novo coronavírus são justamente as regiões Norte e Nordeste de Minas. Então, se a gente avaliar como que está espalhado pelo estado a quantidade de infectados, número de mortos, a gente percebe que
norte e nordeste de Minas, eles estão numa situação um pouco melhor do que o restante do estado. Mas, obviamente, que nem por isso a gente tem que deixar de olhar com todo cuidado e abastecer da melhor forma possível o sistema de saúde para que as pessoas estejam bem atendidas, principalmente nesse momento de pandemia. Tá certo, deputada, eu agradeço a participação da senhora, esperamos contar aí com a participação cada vez mais efetiva na luta para resolvermos principalmente essas questões de saúde que tanto afligem a nossa população, e como eu disse e repito, não é de agora, infelizmente é de há muito tempo, de muitos anos, né? E que isso sirva de exemplo aí, não só para o governo do estado, para o município, não só para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como para o governo federal também, que a nossa região não pode mais continuar da forma como está. Eu disse que o coronavírus trouxe muita coisa ruim, mas trouxe também a necessidade de mudar a reflexão em relação a essas regiões como a nossa, porque aqui nós estamos sofrendo duplamente. De um lado estamos sofrendo com essa questão de ter que isolar para preservar vidas, a falta de equipamentos para salvar vidas em hospitais, e do outro lado estamos sofrendo com a única atividade que ainda mantém a nossa região, que é o comércio. Nós não temos uma grande indústria, nós não temos aqui grandes empresas para gerar empregos, para movimentar a economia. Aí quando há uma necessidade de isolamento social como esse, uma região que já é pobre, já é sofrida, já tem o menor índice de desenvolvimento humano do estado e um dos menores do país, ela vai ficando cada vez pior, porque daqui a pouco, além do problema do coronavírus especificamente, nós teremos o problema do desemprego, da fome, o problema das outras doenças que vão surgir em decorrência disso. Então a gente espera que nos ajudem aí todos os parlamentares, todos, principalmente aqueles que foram votados aqui na nossa região, para que as soluções para esses problemas da saúde sejam definitivas e que a nossa população tenha um futuro mais feliz. Obrigado pela intervenção da senhora e fique à vontade para as suas considerações finais. Continuamos contando com o apoio aí na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, Vanilson. Nas minhas considerações finais, só para concluir, eu queria aproveitar para mencionar que o governo do estado lançou o programa Minas Consciente, que é retomando a economia do jeito certo. Então, esse é um programa muito recente, ainda não está sendo plenamente executado, até porque a ideia do governo do estado é fazer uma retomada da economia, principalmente do comércio que você mencionou, que é o que sustenta Teófilo Otoni, que é o que sustenta a região, de forma muito consciente, muito segura. Então ele está promovendo 3 ondas de flexibilização das atividades. Hoje a gente está na onda 0, que é das atividades essenciais, mas existe essa programação do governo do estado para a retomada do comércio, como eu disse, sempre monitorando os casos, sempre com base nos dados científicos. E por que está sendo possível fazer isso hoje? Justamente porque o isolamento social, o distanciamento social está dando certo. Hoje, Minas Gerais é o 5º estado com o menor número entre os 27 da federação, com o menor número de casos por 100 mil habitantes. E se a gente for olhar o sistema de saúde pública, apenas 3% dos leitos de UTI estão sendo usados para casos de coronavírus. Então, existe sim uma capacidade do sistema de saúde hoje, na forma como a gente está, para poder permitir uma pequena flexibilização. As primeiras atividades que vão ser flexibilizadas é aquelas que geram o menor impacto possível no sistema de saúde, mas o maior impacto possível na economia. E aí a gente entra algumas situações do comércio. Então, como eu disse, hoje a gente está na onda 0, que é os serviços essenciais, né, como supermercados, alimentação, farmácias. Mas a próxima onda, essa listagem ainda está sujeita à finalização dos estudos técnicos, mas a próxima onda, que é a onda 1, que vai ser a liberação das empresas de baixo risco, vão entrar, por exemplo, pet shops, loja de variedades, loja de artigo para casa, tecido, e existe toda uma programação nas outras 2 ondas, de médio e de alto risco, mas como eu disse, mais uma vez, tudo sendo feito com muita segurança e porque o sistema de saúde hoje do estado permite. Lembrando ainda que, em caso que se veja que está chegando num nível mais arriscado de quantidade de casos, ou um nível mais preocupante, essas medidas elas podem ser recuadas.
Então, não é algo que se diga que vai ser liberado independentemente da questão da saúde pública. Na verdade, a principal preocupação do governo do estado é em salvar vidas, a principal preocupação é a saúde. Mas, dado que o trabalho está sendo bem feito, que o sistema de saúde está sendo usado só 3% dos leitos para casos de Covid em relação aos leitos de maior complexidade de UTI, está sendo feita essa flexibilização justamente pela preocupação que você mencionou agora, da questão do desemprego e que afeta muito, principalmente as áreas que dependem do comércio, como o Vale do Mucuri. Então, para não me estender mais, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui junto com o pessoal do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, principalmente, aqui em Teófilo Otoni, no Conexão 98. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E quem quiser acompanhar mais do mandato nas redes sociais é Laura Serrano NG, Serrano com S. Muito obrigada, Vanilson. Obrigado, deputada. Bom dia.